Hello guys, how are you feeling today? Today I'm great. And guys, what's the weather like today? Ok? Hoje, guys, nós vamos ver um conteúdo, tá? Que ele é sobre expressar e explicar as nossas opiniões. Então, para isso, vamos lá no textbook, tá? Open your textbook on page 76. Vai para abrir o livro de conteúdo na página 76. Tá bem? Então, lá em cima nós temos um textinho falando sobre o conteúdo de hoje. Eu vou ler ele para vocês explicar, tá? Ele diz assim, ó: Expression and supporting opinions. Então, expressando, né, e explicando e ajudando essas nossas opiniões. An opinion is something we think. It may not be something that others agree with. Então, uma opinião é algo que nós pensamos. E pode ser que os outros não concordem com isso. We support our opinions with reasons and information. Né? Então, nós explicamos, nós temos na nossa opinião, né, com opiniões, razões e informações. We often tell our opinions by using words such as in my opinion. Então, normalmente, nós falamos, mostramos a nossa opinião para alguém, começando a frase falando assim, ó, in my opinion. Então, na minha opinião. We can use words such as because to explain why we think our opinion is right. E daí nós podemos usar palavrinhas como because para explicar por quê, né? Porque because significa por quê. Por que que a nossa opinião está correta, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Ele começa com in my opinion, para demonstrar que ele vai dar uma opinião. Então, in my opinion, service dogs are better than normal pets because they are so helpful. Então, ele disse a opinião deles, né? Logo, o que vem depois do in my opinion é a opinião, ó. Os cães de serviço são melhores do que os pets normais. Essa é a opinião dele. Agora, qual é a razão? Por que que ele acha isso? Porque eles são muito prestativos. Eles ajudam muito, tá? Então, o que veio depois do because é o motivo. Como que ele vai convencer a gente que a opinião dele está certa. Nós temos mais alguns exemplos ali, ó. Naquela tabelinha com a clue word, nós temos I think that. Isso significa eu penso que. Né? É parecido com in my opinion, né? Ó, na minha opinião, penso que, tá? E depois vem o because, para explicar a opinião. Então tem ali, I think that I would like to train service dogs because it would be fun. Então, eu penso que eu gostaria de treinar cães de serviço, porque seria divertido. Né? Então, qual que é a opinião dele? A opinião dele é que ele gostaria de treinar cães de serviço. O motivo, né, a explicação, porque seria muito divertido. Depois, nas clue words, nós temos I believe that. Então, eu acredito que. Tem o mesmo significado. Ó, pensa, minha opinião, eu penso que, eu acredito que, tá? E o since, ele significa já que. Também vai ser usado, assim como o because, para explicar a opinião. Ó. I believe that we should get Martha a service dog, since she is now blind. Então, eu acredito que nós deveríamos conseguir para Martha um cão de serviço, porque ela é cega agora, né? Ela está cega agora. Então, qual que é a opinião? Que deveríamos pegar um cão de serviço para Marta, né? Já que, since, ela agora está cega. Tá? Então, ela precisa disso. É por isso que eu tenho a opinião que nós deveríamos pegar o cachorro. E por último, ó, in my opinion. Na minha opinião. E o so, né? Então, aqui, ó. In my opinion, service dogs should get a lot of treats. So, they know how important they are, tá? Então esse so nós traduzimos mais ou menos como se fosse um para que, tá? Então, ó, in my opinion, né, na minha opinião, os cães de serviço deveriam ganhar muitas guloseimas para que eles soubessem quão importante eles são, tá? Então, nessas clue words que vocês estão aprendendo aqui, ó, a primeira delas é para demonstrar que nós estamos falando de uma opinião, né? Então, o que vem depois dela são a opinião que a pessoa deu.
E aquela segunda palavrinha que nós temos ali, ó, depois dos 3 pontinhos, é para começar a explicar a opinião. Né? Because, né? Porque, since, já que, e o so, né? Para que. Né? Tudo isso é para a gente explicar a nossa opinião. Agora ali embaixo, no Talk About It, diz assim, ó. Say a sentence that expresses and supports your opinion about service dogs. Use clue words from above in your sentence. Tá? Então, ele quer que a gente fale uma frase, escreva uma frase sobre os service dogs, né? Sobre os cães de serviço. Então, é para nós opinarmos sobre eles, falar uma coisa sobre na nossa opinião e explicar por quê, tá? Então aqui na frase tem I think that. Eu acho que. Because. Por quê? Então nós queremos falar sobre os service dogs, né? Então, nós vamos dar a nossa opinião sobre o service dog. Vamos escrever I think that the service dog e vamos continuar. O que a gente acha sobre o service dog? Eu vou utilizar de uma opinião que tinha lá no texto anterior, que nós discutimos na aula passada, tá? Eu vou falar assim, ó, I think that service dogs are the best animals. Então, isso significa, eu acho que os service dogs são os melhores animais. Mas por quê? Because they help people. Por quê? Porque ajudam as pessoas, tá? Então, guys, aqui vocês podem mudar isso, escrever com as palavrinhas de vocês, escrever em português, tá? Não tem problema. Só lembre de usar as palavras em inglês que nós aprendemos, tá? Depois, no your turn, tem assim. Write a sentence that express and support an opinion about the horse. Então, é para vocês escreverem uma frase que dá a sua opinião e explica ela sobre esse cavalo ali, ó, da imagem, tá? Porque ele é um service animal também, né? É um animal de serviço. Não é um service dog, porque service dogs são cachorros. Mas ele também, cavalos, podem ser animais de serviço, né? Então, eu quero que vocês escrevam uma frase sobre esse cavalo aqui. E depois, tá? Nós vamos falar sobre isso em aula. Eu vou falar um exemplo de frase aqui inteira em inglês e vou explicá-la para vocês, tá? A minha frase fica assim. I believe that police officers ride horses so they can move around cars. Tá? Então, eu acho, né, eu acredito que os policiais andem a cavalo porque fica mais fácil deles andarem em volta dos carros, né, eles passarem pelos carros. Mas vocês podem escrever a frase de vocês, tá? Só que utilizem as palavrinhas em inglês que vocês já conhecem, né? Usem ali o I believe, I think that, in my opinion, né? Para começar a explicar a sua opinião. Tá bem, guys? Então, that's it for today. Bye bye.